Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, acontecerá o reencontro de Sarp e Bahar. Depois de jantar, no dia que estão se preparando para contar para Bahar que Sarp está vivo, Enver diz que ele está bastante preocupado com Arif. Pergunta por que será que ele não foi para o jantar. Conta que ele ligou várias vezes para ele e ele não atendeu. A esposa dele fica ainda mais tensa nessa hora. Se levanta na mesma hora e diz que vai preparar um chá. A neta se levanta e vai atrás dela e pergunta para a avó que horas que eles vão contar para a mãe dela que o pai dela está vivo. Diz que eles estão demorando muito para contar. A avó pede para a neta ficar tranquila. Fala que eles vão fazer conforme o combinado. Diz que eles vão contar assim que Doruk dormir. Nissan não gosta do que escuta, pois ela não vê a hora de contar para a mãe dela que o pai dela está vivo. Algum tempo depois, Bahar vai colocar os filhos dela para dormir e nem passa pela cabeça dela que Nissan está fingindo que está dormindo. Por isso, ela se levanta com cuidado e volta para conversar com as visitas. Assim que ela sai, a filha abre os olhos. Bahar volta para a sala e fala para as visitas que Doruk e Nissan já estão dormindo e se surpreende ao olhar para trás e ver que Nissan está acordada. Ela fala para a filha que pensou que ela estivesse dormindo. Nissan diz para a mãe que ela sabe. Fala que ela não quer dormir. Bahar pergunta se Doruk também está acordado. Nissan diz que não, fala que o irmão está dormindo. Bahar pede para a filha fechar a porta e se sentar lá com eles. E nesse exato momento, ela percebe que a filha está estranha e pergunta o que é que ela tem e acha ainda mais estranho Nissan olhar para o avô, para a avó e para a Seida. Nissan não enrola nada, ela já vai direto ao que interessa. Ela fala para a mãe que tem uma coisa para contar para ela. Bahar pergunta o que é e diz que ela pode contar, bastante tenso. Enver interrompe a conversa entre mãe e filha. Ele fala que todos eles precisam falar sobre um assunto com ela. Nessa hora, Bahar fica sem entender nada. Ela olha para todos os lados, olha para todos que estão ali presentes e pergunta para Enver sobre o que. Antes de contar, Enver diz que talvez ela fique brava por eles não ter contado antes, mas fala que eles tiveram um motivo muito importante para não contar nada para ela antes, e em seguida diz que Jali não permitiu que eles contassem. Explica que Jali não deixou eles contar para ela, porque achou que poderia complicar ainda mais a situação dela na época. Nessa hora, Bahar olha para Jali. A médica diz para Bahar que tudo que Enver disse é verdade. Fala que ela não permitiu que eles contassem o que sabem para ela. Bahar fica bastante curiosa e pede para Enver contar logo de uma vez o que tem para contar. Diz que ela está muito curiosa, diz que ele está deixando ela assustada e pergunta se a notícia é ruim. Enver pede para Bahar ficar tranquila. Diz que a notícia não é ruim não,
mas mesmo assim eles precisam ter bastante cuidado para contar, porque se trata de uma coisa muito séria, uma coisa que vai mudar a vida dela completamente. Ela fica ainda mais curiosa nessa hora, mas é claro que nem passa pela cabeça dela do que se trata. Nesse exato momento, Sarp se aproxima do prédio que Bahar mora. Enquanto isso, ela fala que, pelo que ela entendeu, todos que estão ali sabem de uma coisa que ela não sabe, e pergunta se ela entendeu direito, pergunta se é isso, e como ninguém diz nada, ela olha para Seida e pergunta se é o que ela entendeu. Seida também fica em silêncio. Bahar fala que ela já entendeu tudo, diz que já entendeu que Enver já sabe, Jali já sabe, o pai dela já sabe, a mãe também, e pelo jeito até Nissan sabe. Ela fica pensativa e pergunta se Elis também sabe. Seida balança a cabeça dizendo que sim. Bahar diz que é claro que Elis sabe, e em seguida pergunta se Arif também. Enver conta que Arif também sabe. Bahar pergunta como assim? Pergunta como Arif pode saber e ela não. Ela pergunta que segredo é esse? Que segredo é esse que eles estão escondendo dela? Enver fala para Bahar que na verdade eles não estão escondendo. Diz que eles só não contaram porque Jali não permitiu. Bahar diz que ela já entendeu isso. Bastante impaciente, ela pergunta o que é. Enquanto isso, Sarp entra no prédio que Bahar mora. Lentamente, ele sobe as escadas e num determinado momento ele olha para a sua aliança e resolve tirá-la. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campinas, de Goiânia, de Corumbá, enfim, me conte ali nos comentários. Bahar fala para Enver que ela está esperando. Enver diz que o Sarp, dessa vez, é ela que acaba atrapalhando. Ela interrompe e pergunta o que tem Sarp. Enver diz que ele quer falar que o Sarp. Novamente ela o interrompe, pede para ele falar logo, o chama de pai e pede para ele contar logo de uma vez o que aconteceu. Pede para ele não deixar ela ainda mais nervosa. Nesse exato momento a campainha toca. Seida diz que deve ser Elis. Bahar olha para Enver, diz que ela mesma vai abrir a porta, mas fala que depois eles continuam com aquele assunto e ao abrir a porta ela leva um baita susto. Ela fica parada, sem chão, ao ver Sarp ali na frente dela. Lentamente ela vai se aproximando dele, não faz uma pergunta sequer. Ela simplesmente o abraça e chorando repete o nome dele. Ele a chama de meu amor. A Tice é a primeira a se aproximar da porta e ver o que está acontecendo lá. Ela volta e conta para todos que imediatamente também vão para lá. Todos vão para a casa de Seida para deixar os dois a sós. Sarp fala para Bahar que ele vai contar tudo a ela. Diz que eles vão precisar de vários dias para conversar sobre aquele assunto, mas fala que infelizmente não pode ser naquela hora ainda. Diz que ele ainda não pode ficar com ela, mas garante que ele vai voltar para buscar ela, Doruk e Nissan. Assim como Nissan, Bahar também pede para ele não ir embora. Fala que ele acabou de voltar. Ele diz que precisa ir, mas garante que voltará.
E enquanto Bahar vai conversar com Doruk, que acredita que está sonhando, Sarp sai. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.